Tem um minuto? Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Ora viva, sejam bem-vindos ao Sobre Carris. Hoje estamos de novo em viagem para vos falarmos sobre um projeto que promete revolucionar a ligação entre os três países bálticos. Estamos a falar da Letónia, Lituânia e da Estónia. Rail Baltic é o nome do projeto. Estamos neste momento na Letónia, um dos três países bálticos, a conhecer precisamente este projeto. Estamos, obviamente, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos. Olá, Viva. Olá. E eu sou o Ruben Martins e hoje começamos por precisamente apresentar o que é isto da Rail Baltica. Diogo, o que é ao certo este projeto? Imaginem que se constrói uma nova linha de comboio entre a Corunha e Faro. É mais ou menos sobre isto que estamos a falar na Rail Baltica. São 860 km entre Tallinn, a capital da Estónia, e a fronteira entre a Lituânia e a Polónia, dando depois também acesso a Vilnius, a capital da Lituânia, passando pela Letónia. Ora, estamos a falar de um projeto que já é falado há qualquer coisa como 3 décadas, mais de 3 décadas. Começou-se a falar sobre isto mais ou menos por volta de 95, poucos anos depois da independência destes 3 países da União Soviética. E era suposto, quando se começou a construir esta linha, há coisa de 5, 6 anos, ainda antes da pandemia, que o projeto estaria concluído no seu todo no final deste ano, 2025. Só que estamos a falar de um projeto altamente complexo, porque não é só construir uma nova linha de comboio, é eletrificar, é colocar um sistema europeu ETCS, é garantir que se tem a sinalização mais moderna possível. E estamos a falar de 3 países e de 3 regulamentos e 3 maneiras de se construírem as coisas. E é isto que estamos a assistir. Porquê é que se decidiu construir a Rail Baltica? Porque há muita questão militar. Estes 3 países têm uma bitola russa de 1520 mililitros e a Rail Baltica será construída em bitola europeia. Porquê é que isto é tão importante em termos militares? Vamos supor que a Alemanha, através da NATO, através da Alemanha, quer enviar tanques para a Estónia, ou para a Letónia, ou para a Lituânia. Neste momento é impossível, ou muito difícil, porque a linha não tem bom desempenho, não aguenta as cargas, além de ter uma bitola diferente, o que implicaria muita logística na troca dos rodados. Com a Rail Baltica pode ser possível, por exemplo, em vez de se usar 7 km de caminhões em coluna militar, estamos a falar de um comboio com 40 vagões a transportar tanques. E a linha tem uma capacidade reforçada, são 25 toneladas eixo, para transporte de todo o tipo de material militar. E as pontes e toda a infraestrutura é bastante resistente. E depois, isto também permite independência face à Rússia, porque a Rússia tem a bitola russa, passando a redundância, e este projeto Rail Baltica reforça a unidade entre os 3 países. Neste momento, conforme as coisas estão planeadas, a ideia é que fique construída pelo menos uma via única entre os 3 países no final de 2030 e mais adiante, no prazo de 5, 10 ou mesmo 15 anos, o projeto ficar totalmente completo, ou seja, com via dupla em todo o percurso e ligações a Riga e depois a Vilnius, tudo em bitola europeia. Carlos Cipriano, este projeto, na prática, vem reforçar uma ligação que hoje em dia já existe. Percebes porque é possível ir de comboio de Tallinn até à capital da Lituânia, Vilnius, e inclusive a seguir para a Polónia. O que te pergunto é, percebes o porquê deste projeto e se para ti faz sentido a forma como ele foi desenhado? Deixa-me não dar uma resposta simples, complicar um pouco e recuar ao passado. E recuar inclusivamente a uma experiência pessoal em 1991, poucos meses depois da independência destes 3 países bálticos. Eu estive na Lituânia, fiz uma pequena incursão à Letónia, mas sobretudo a minha experiência foi na Lituânia. E recordo-me que na altura
como isto na prática ainda era a rede da antiga União Soviética, tínhamos aqui basicamente uma rede única. E estes 3 países funcionavam como uma rede única, uma vez que pertenciam à URSS. E, portanto, havia muitas ligações ferroviárias entre as atuais 3 capitais, havia comboios de todo lado, para todo lado. Eu recordo de uma viagem que fiz num comboio noturno de Vilnius para Riga e que seguia para Tallinn. Havia comboios para Moscovo, para outras cidades relevantes da Rússia. E, portanto, tínhamos aqui não 3 redes diferentes, mas uma rede da União Soviética. Compreensivelmente, após a independência, os 3 países decidiram tomar conta dos seus respectivos caminhos de ferro, mas não tiveram a preocupação de se articular entre eles. E então chegamos à entrada dos 3 países na União Europeia em 2004, com os países praticamente de costas voltadas em termos ferroviários, isto depois de durante 50 anos terem a rede perfeitamente integrada sob o chapéu da União Soviética. Bom, a União Europeia obriga de alguma forma a que façam agora o movimento contrário, a que integrem as suas redes. E este projeto da Rail Baltic é um pouco isso, é criar aqui um corredor vertical em bitola europeia que una os 3 países. No entretanto, no aqui e agora, aquilo que nós aqui temos feito, de facto, deu para verificar que é possível viajar de Tallinn a Riga e a Vilnius, mas que não há nenhuma ligação direta. O melhor que conseguimos foi viajar de Riga para Vilnius, num comboio internacional que atravessa os 2 países, mas, por exemplo, de Tallinn para a Letónia, para Riga, já tivemos que fazer mudança na fronteira. Na prática é possível viajar de forma direta entre a fronteira da Letónia com a capital da Lituânia, mas há sempre uma necessidade de trocar ali de comboio entre a fronteira estónia e a fronteira da Letónia. São contingências. Para não falar que, de facto, há muito pouca frequência. E, no entanto, é curioso, porque os comboios, como nós já repararam, os comboios andam cheios, não é? Os comboios internacionais, apesar de, por vezes, serem só automotoras com 2, 3 carruagens, já lá iremos, mas há, de facto, uma grande procura. Julgo que este projeto da Rail Baltic vai, de alguma forma, dar resposta a isto, integrando as 3 redes dos 3 países. Ainda assim, Diogo, quando vamos ao terreno percebemos que são mais as dúvidas do que as certezas, e este projeto de Rail Baltic ainda está cheio de dúvidas. A começar, por exemplo, que comboios é que vão ser comprados, porque prevê-se que a Rail Báltica tenha serviço internacional, mas também serviço regional, ou seja, haver uma ligação entre os países bálticos com o resto da Europa e depois haver uma ligação regional dentro de cada um dos países. Só que ainda não se sabe quem vai comprar os comboios, se vão comprar todos juntos ou não, quais é que vão ser as características, porque estamos a falar de uma linha que está preparada para para a velocidade máxima de 249 km por hora. E 249 e não 250, porque alegam os responsáveis da Rail Báltica, isto permite também o transporte de mercadorias. Se a velocidade fosse mais elevada, alegam, não seria possível ou seria muito mais caro realizar-se o transporte de mercadorias. Outra incerteza é quanto é que isto vai custar, porque havia uma perspectiva inicial de 5,77 mil milhões de euros de orçamento, só que esta estimativa foi feita antes da pandemia, antes da guerra na Ucrânia e antes da crise de inflação. Entretanto, os custos dispararam e neste momento fala-se em qualquer coisa com 15 mil milhões de euros, ou seja, triplicou o orçamento. Há uma terceira incerteza, que é em que país é que eu já vi isto? Ninguém sabe quando é que o projeto termina. Isto estava previsto para terminar em 2025, mas obviamente quase que mal começou e na verdade, apesar de dizerem que até 2030, não sabem ao certo quando é que isto vai terminar. Ao ponto de, Carlos Cipriano, pelo que sabemos, os bálticos já estão a pedir conselhos a Portugal. Sim, pediram conselhos a Portugal no que diz respeito ao modelo de financiamento, porque ficaram muito interessados no modelo da PPP, da nossa linha de alta velocidade, porque eles aqui claramente estão um bocadinho às aranhas com isto, ou seja, não sabem muito bem como é que se vão financiar, porque em vez deste projeto ser, digamos, um projeto único, nós descobrimos aqui que cada país tem os seus 200 km de linha para fazer e cada um funciona quase por conta própria. Em vez de haver uma entidade única, eu diria supranacional, que poderia gerir o projeto. Mas não, curiosamente, eles estão um bocadinho de costas voltadas e nós reparámos isso nas respostas.
essa entidade existe, não tem autonomia. Não tem essa autonomia nem esse poder, não é? É mais como um porta-voz para a Comissão Europeia e todo o resto é cada país que se desenrasque. Porque o que acontece, por exemplo, a Estónia recusa parcerias público-privadas, mas a Lituânia e a Letónia já não pediram estas informações a Portugal e têm estado muito interessados porque há um grande déficit de financiamento. Neste momento só há financiamento para aí 1/3 das obras e o resto. De onde é que virá o dinheiro? Porque os fundos militares não conseguem pagar tudo, os orçamentos de cada um dos países também não são suficientes, o resto do dinheiro terá de vir de qualquer lado. Ou do Banco Europeu de Investimento, ou empréstimos bancários, ou as parcerias público-privadas. E, portanto, por um lado, há a Comissão Europeia que tem todo o interesse em desenvolver este projeto que ajuda à integração europeia. Há a tal questão da mobilidade militar que também aumenta a pressão para que se construa a linha, mas, por outro lado, não há fundos suficientes, eles não sabem ainda onde é que vão buscar o dinheiro e, de facto, está tudo assim muito um bocadinho aberto. Na prática, o que é que nós vimos? Já vimos algumas obras, nomeadamente vimos as obras das estações do aeroporto de Riga, da estação central de Riga, vimos um viaduto em construção muito grande na Lituânia e já um pedaço de linha construído. Curiosamente, à frente desse projeto estava um português. Exatamente, um engenheiro português, Paulo Cruz, que já trabalhou praticamente todo o mundo e que é ali o homem que está na gestão daquele projeto e que é a obra mais emblemática da Rail Baltic. Já agora vamos ouvir o que é que o Paulo nos disse. Bem-vindos à Rail Báltica, é o maior projeto de infraestrutura dos países bálticos nos últimos anos. É um grande projeto da União Europeia que pretende optimizar, digamos, a mobilidade e o serviço de ferrovia para os países bálticos. Correntemente estamos na Neris River Bridge, é a maior ponte da Rail Báltica, com 1510 metros. De facto, é a maior ponte dos países bálticos neste momento. A Neris River Bridge, como disse, é uma ponte de 1510 metros, que usa 3 tipos de tecnologias na sua construção. Nós temos o MSS, que é a parte de suporte a scaffolding, que temos alguma participação de empresas portuguesas também no suporte. Nós temos uma parte adjacente ao rio, que é Balance Cantilever, e nós temos uma parte intermédia de cerca de 200 metros que vai feita no suporte a scaffolding. É um projeto espetacular, um grande desafio, num país maravilhoso, um país impecável. Gosto muito da Lituânia, é um país que nos tem recebido muito bem. O povo, a atitude, a forma de estar é algo que é ótimo para nós e para o projeto. E agora só falta mesmo a Estónia, Carlos Cipriano. O que é que vimos na Estónia? A Estónia pareceu-nos o mais atrasado, talvez, porque só tinham para nos mostrar obras da estação, que vai ser a estação terminal, ou a estação de partida da Rail Báltica, em Tallinn. Em Olamice, Tallinn. Sim, que é um bairro de Tallinn, onde curiosamente nem sequer é na estação términos de Tallinn, é uns quilómetros antes, numa zona nova da cidade, perto do aeroporto, e até tem aqui alguma semelhança com a nossa Garda Oriente, porque de alguma forma, com esta estação, eles querem dar uma nova centralidade a Tallinn, porque aquilo fica junto dos bancos, dos escritórios, é um bocadinho a City de Tallinn. E isto é tudo o que eles têm para mostrar. Portanto, este projeto da Rail Báltica está de facto ainda numa fase inicial. Eu acho que isto vai demorar alguns anos a terminar. Mas pelo menos já tem algumas coisas para mostrar. Aliás, está previsto que até ao final deste ano cerca de 43% da primeira fase já esteja em construção, em obra, e a expectativa é que no final de 2030 as obras fiquem finalmente completas. Agora, há outro detalhe interessante. Por exemplo, em Riga, na estação central, que finalmente vai ganhar uma verdadeira cobertura, vai haver uma curiosidade que é: estão a construir a estação, estão a montar as linhas, só que as linhas vão ser inicialmente montadas na bitola russa. Porquê? Porque depois vão fazer intervenção na atual estação. E depois, quando acabarem as obras, para garantir a continuidade de serviço, quando acabarem as obras na atual estação, aí mudarão os carris para a configuração europeia e depois será a intervenção da parte sul outra vez para ficar tudo homogéneo.
Esta questão da bitola é, mais uma vez, também aqui muito interessante, uma vez que, embora a Rail Báltica, o tal corredor ferroviário vertical que atravessa os 3 países, seja em bitola europeia, eles discutiram se iriam também reconverter, fazer a migração da bitola em cada uma das suas respectivas redes. Mas só para dar este exemplo, na Estónia fizeram as contas e migrar a bitola toda, da bitola russa para a bitola europeia, custa 8 mil milhões de euros. E explicaram-nos, aí o debate terminou. Ou seja, se isto alguma vez for feito, será daqui por muitas décadas, porque é realmente muito dinheiro. Já que estamos a falar em questões de bitola, na Lituânia, a Kaunas, que é a segunda maior cidade da Lituânia, está na rede principal da Rail Báltica, na primeira fase, mas depois Vilnius é uma espécie de ramal, de um desvio. E como é que vão resolver esta questão até ao final de 2030? Em princípio, ainda não está 100% confirmado, mas já as perspectivas são muito grandes, haverá um intercambiador e haverá comboios bibitola para que um comboio entre Kaunas e Vilnius se adapte às vias. Isso já está previsto. São muitas as dúvidas. Fala-se também na possibilidade dos 3 operadores dos 3 países, os 3 operadores públicos operarem nas 3 redes. Uma das sugestões dada pelo responsável da Rail Báltica da Estónia é que cada operador faça uma espécie de serviço regional no seu país com mais paragens e depois vá às cidades principais dos outros países. Mas ainda são muitas as incógnitas, visto que o projeto ainda está numa fase relativamente precoce ao inicial. O que é certo é que, no geral, os inquéritos de opinião mostram que há um entusiasmo em torno do projeto de criar esta linha da Rail Báltica nos vários países. Também pudera. O que eles mais querem é virar as costas à Rússia, o que explica também o cada vez maior entusiasmo. Além de, já havendo coisas a acontecer, obras no terreno, linhas a serem feitas, estações, é natural que o interesse vá crescendo. Quando já há uma coisa para ver, já se começa a querer cada vez mais. Em 2030 já talvez possamos usar este troço central entre a capital Estónia e a segunda maior cidade da Letónia, com prolongamento depois até à Polónia, assim esperemos, mas estamos cá também para mostrar como é que podemos viajar de comboio até 2030. Temos já comboios nestes 3 países e é isso que vamos conhecer agora, na segunda parte deste episódio. E já estamos na segunda parte deste Sobre Carris e, como prometido, agora vamos falar sobre como é que é viajar nestes 3 países, Estónia, Lituânia e Letónia. Carlos, por qual país queres começar? Posso começar pela nossa primeira viagem, que foi entre Riga e Vilnius, um comboio internacional composto por uma automotora de 2 carruagens. Achei piada a designação de comboio internacional quando foi anunciada a partida em Riga, mas, no entanto, é um comboio de longe muito melhor do que o nosso Celta. Bom, é uma automotora com capacidade para 150 pessoas e, grande curiosidade, tem um serviço de restauração a bordo, ou seja, tem um bar, ou melhor, tem uma copa com um leque vasto de produtos que inclui café, snacks, comida rápida que pode ser aquecida no micro-ondas, refrigerantes e, curiosamente, só cerveja sem álcool e vinho sem álcool, se é que isso existe. Depois, o interiorismo é interessante porque... Já agora, Carlos, dizer só que este comboio pertence à companhia LTG Link, que no fundo são os caminhos de ferro lituanos e, na prática, é a parte da operação dos caminhos de ferro lituanos. Os lituanos dividiram a empresa pública em 3 áreas: cargo, passageiros e infraestrutura. E também nos comboios internos, em praticamente todos os comboios internos, têm serviço de bar. Portanto, tem um pequeno frigorífico. Nas rotas principais tem também máquina de café. Os comboios mais curtinhos, eles servem snacks, pequenos snacks ligeiros. Nos comboios um bocadinho maiores servem outro tipo de comidas. E todos os passageiros em primeira classe têm também direito a uma garrafa de água ou um café ou um chá. Exatamente, aliás, nós fizemos uma viagem, uma pequena incursão até Neca, na fronteira com a Bielorrússia, num comboio regional, uma viagem curta onde iam 5 ou 6 passageiros e efetivamente havia um serviço de bar a funcionar. Bom, uma curiosidade nesta viagem, porque quando estávamos a voltar para Vilnius, vimos o comboio
que sai de Kaliningrado e vai para a Rússia. Passou muito ao longe, passou quase discretamente, mas vimos este comboio que continua a passar pela Lituânia e que tem uma particularidade que é não pode entrar nem sair nenhum passageiro, nem há qualquer paragem em território lituano. Caso contrário, as coisas podem correr mal, porque é uma zona com um controle militar, portanto todo o cuidado é pouco. Voltando ao nosso comboio entre Riga e Vilnius, que é operado pelo operador lituano, achei piada ao interiorismo, que achei bastante razoável, porque têm bastantes situações em que as pessoas estão sentadas frente a frente com uma mesinha pelo meio. O pior é que quem fica de costas para o sentido da marcha e entre janelas, fica-se ali uma sensação de um bocado encafuado e não resulta numa boa experiência de viagem. Aliás, eu espero que as automotoras da Stadler para a CP tenham isso em conta e não se cometa esse erro. Mais 2 pontos positivos ainda deste comboio. Além do bar, esta automotora tem espaço para bicicletas, que aliás estava bem recheado de bicicletas, e ainda um pormenor delicioso que é haver um espaço com água para que os cães e outros animais de estimação possam ali beber água. Quanto ao resto, tinha uma velocidade regular e um conforto também bastante regular. Diogo, passamos então para os teus pormenores de viagem? Sim, o pormenor aqui é que a velocidade máxima nos caminhos de ferro dos países bálticos nunca passa muitas vezes os 120 km por hora. E há uma curiosidade que é, por exemplo, na Lituânia, um carro na autoestrada pode andar mais depressa do que um comboio, porque pode andar a 130 a hora. Depois, este comboio que nós fizemos de Riga para Vilnius era bastante confortável, era de facto muito melhor do que o nosso Celta, nem parecia que estávamos numa automotora a diesel. Tinha bancos reclináveis, mesas, tomadas, as casas de banho também funcionavam bastante bem, nada a dizer. Depois de termos feito uma viagem de avião de uma ponta para a outra dos Bálticos, apanhámos o comboio entre Tallinn e Valga, na fronteira com a Letónia, e o comboio não era tão confortável, porque os bancos não davam para reclinar, não havia mesas, exceto na primeira classe, não havia tanto espaço para os passageiros e não havia serviço de bar. Uma viagem de mais de 4 horas sem possibilidade de comprar comida. O que fez lembrar, por exemplo, o que acontece na linha do Douro, quando apanhamos um comboio interregional em que a pessoa vai do Porto até ao Pocinho e nem uma garrafa de água. Deixa-me perguntar-te, Carlos Cipriano, se ficaste um bocadinho enfadado com a falta de diversidade dos comboios da Estónia, que apesar de serem muito confortáveis, também muito graças ao seu gabarito muito largo, conseguimos estar no comboio com muito espaço. No entanto, os comboios são muito iguais. Sim, para um entusiasta dos comboios que visite a estação de Tallinn, de facto é tudo muito igual, é tudo muito homogéneo, são todos iguais. E são automotoras. E tudo automotoras, e ali não se passa nada, não acontece nada. Mas é curioso, porque, reparem, nós nestes 3 países viajámos em material fabricado pela Stadler, pela Skoda e também por empresas fabricantes de material ferroviário da Letónia e da Polónia. Os mais recentes, contudo, é curioso porque as automotoras assemelham-se cada vez mais. Ou seja, nos 3 países, no exterior, as automotoras têm, digamos, um design praticamente idêntico. Isto tem a ver com a evolução da indústria ferroviária em que, digamos, a otimização atingiu um ponto tal em que, seja qual for as voltas que derem, as automotoras são todas muito similares. Algo muito semelhante ao que aconteceu na indústria aeronáutica, porque hoje em dia os aviões são praticamente todos iguais. Atingiu-se também a tal otimização no design do avião. Pois o que muda são as cores e o interior. E de facto aqui acontece a mesma coisa. Essas automotoras modernas são praticamente todas iguais. O que é que muda, o que é interessante? É o interiorismo. Agora, uma característica aqui destes 3 países, deste material circulante, é de facto o interior dos comboios é tão grande, não é? Porque como aqui o gabarito é maior, os comboios chegam a ter 40 centímetros mais do que os nossos em Portugal. E, portanto, há uma sensação de grandeza, isto é tudo muito largo, cabe muita gente, há muito espaço. Até porque a configuração dos bancos muitas vezes é 2-2. Estamos num comboio que a configuração é 2-2 e o corredor é extremamente largo. Dava perfeitamente em muitos sítios ter-se feito configuração 3+2. E noutros comboios vimos a configuração tem mesmo 3+3, conforme o material que usávamos. Se algum amigo dos comboios tiver que optar por uma das 3 capitais para ver material mais diverso, é recomendável Riga,
porque é onde ainda assim se vê material circulante com maior heterogeneidade, porque ainda se vê circular comboios fabricados ainda no tempo da União Soviética, mas todos eles já muito modernizados. Aliás, nós acabámos de fazer uma viagem numa automotora aparentemente velhíssima, com um aspecto exterior muito estranho, velho e tal, depois ficámos deslumbrados com o seu interior, e é uma automotora super moderna, com Wi-Fi, aliás, todos têm Wi-Fi, e com um interior extremamente acolhedor. Porque estamos a falar de automotoras fabricadas em 1981, mas que foram devidamente modernizadas em 2016. Dá que pensar. Diogo, vamos então olhar para tempos de viagem entre estes 3 países. Quem quiser fazer uma viagem, quanto tempo é que mais ou menos tem de despender para conseguir viajar entre estas capitais, estas cidades principais dos 3 países? Quem quiser fazer a viagem de ponta a ponta, ou seja, de Tallinn para Vilnius, tem que reservar 11 horas. Ou seja, é um dia, basicamente. É tomar o pequeno almoço em Tallinn e jantar em Vilnius, na capital da Lituânia. Com a Rail Baltica. Não há comboios noturnos. Não há comboios noturnos, nem pouco nem mais ou menos. Quem quiser, daqui a uns anos, esperar para a Rail Báltica, poderá contar com um tempo de viagem bastante diferente, porque as previsões para quando estiver tudo feito é que entre Tallinn e Vilnius a viagem seja feita em 3 horas e 38 minutos. Ou seja, menos 2/3 praticamente do que atualmente. E já agora, vale a pena referir que de Tallinn para Riga nós hoje demorámos qualquer coisa como 6 horas e pouco, e no futuro será 1h40, enquanto que de Riga para Vilnius a viagem será de praticamente 2 horas, 1h54, enquanto nós demorámos 6 horas. Já agora dizer que o Wi-Fi na Estónia, esse país digital, funciona particularmente bem. Já nos comboios da Lituânia é que temos as mesas para trabalhar confortavelmente e à vontade, e é isso que falta nos comboios estónios. Conselhos de viagem para chegar cá: há voos diretos para Riga e para Vilnius. Se quiserem ir para a capital da Estónia, tem de fazer um transbordo, mas também nada que... Ou apanhar o comboio. Apanhar o comboio, exatamente. Do Sobre Carris é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens. Tchau, até à próxima. Boas viagens. E não se esqueçam de ler a reportagem completa sobre a Rail Báltica no P2 do Público e também em público.pt. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.